Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, vamos, neste vídeo, dar continuidade a esta belíssima história do nosso irmão Optato Maria, do Júlio Emílio, na África. E, ao mesmo tempo, com este vídeo, queremos também encerrar essa experiência missionária do Padre Júlio Maria na África, na Argélia. Vocês podem ver aqui, né? Esta é a imagem que eu adquiri recentemente, no último dia 8 de janeiro deste ano de 2025, justamente no dia do santo batismo do Padre Júlio, 147 anos, né? Completou-se 147 anos do batismo, nascimento e batismo do Padre Júlio. Então, pude, justamente no dia 8, adquirir esta imagem. Tinha também, tem aliás, né, a imagem dele com a batina preta, mas preferi comprar a imagem com a batina cinza. Pois bem, no vídeo anterior, já no final do nosso vídeo, eu falava então, eu citava na verdade o Hegelmann, né? E dizia para vocês que seria necessário dar um pouco de atenção ao Hegelmann, a primeira parte do Hegelmann, que é basicamente, né, este livreto, né? Aqui nesta edição tem 55 páginas, né? Foi aqui traduzido pelo padre Demeval em 1978. Então são as notas espirituais do Padre Júlio Maria de Lombardi. Vejam só, então no nosso último vídeo vimos lá aquela alma missionária do irmão Optato Maria. A alma obediente, sincera, penitente e com um desejo de converter as almas. Uma alma de mártir. Vamos nos recordar que a própria congregação, né, dos Padres Brancos, que foi fundada pelo cardeal Lévy-Gérier, tinha como uma de suas colunas, espiritualmente falando, o desejo de ser mártir. Então, o Padre Júlio Maria sabia, né, quando ele estava para ir para a África, depois de ter feito o postulantado na Holanda, na Sociedade dos Missionários, dos Padres Brancos, ele sabia, né, o terreno no qual ele estava pisando, ou pelo menos querendo pisar. Então, essa era a primeira coisa, ter o desejo de ser mártir. É óbvio que o desejo, o próprio dom da fortaleza, o dom é dado por Deus, mas ter essa disposição, esta vontade, na linguagem clássica de São Tomás de Aquino, a devoção. Devoção é isso, é uma prontidão para amar e servir a Deus. O Padre Júlio foi, como vimos, para a África, 1895, e 2 anos depois que ele estava lá na África, ele escreve a primeira parte do Hegelmann. A gente fala a primeira parte, claro, há uma unidade em todo Hegelmann, obviamente, mas a segunda parte, depois ele foi adaptando, né,
manteve, é claro, é óbvio, ele manteve os princípios daquilo que é espiritual, de fé, moral, mas ele teve que adaptar, porque a segunda parte ele vai escrever no retorno dele à Europa, quando ele ingressa, quando ele entra para a congregação dos missionários da Sagrada Família. E a terceira parte, que é a menor, ele irá escrever quando ele veio para o Brasil, nas missões na Amazônia. Mas essa primeira parte é a que nos interessa aqui. Então, está aqui, 1897. Ele já tinha, inclusive, foi neste ano que ele havia professado os votos temporários. Ele não chegou, claro, a professar os votos perpétuos, mas os seus votos temporários foi no dia 18 de abril de 1897. Ele estava com 19 anos, praticamente 19 anos. Né? E, pois bem, há um consenso entre o clero da congregação, os padres, que estudaram aí a fundo o Padre Júlio, o pensamento do Padre Júlio, enfim, e também aqueles que leram o Hegelian, estudaram. Há um certo consenso em dizer que aqui está como que a alma do Padre Júlio Maria de Lombardi. Inclusive existe uma fala do Padre Demerval, que ele diz assim: para apreciarmos como viveu santamente os 6 anos que passou na Argélia, página 37 aqui da História dos Missionários Sacramentinos, basta ler o seu Hegelian. Existem algumas pessoas que pronunciam Hegelian. É uma espessa caderneta em que o irmão Optato anotava seu esquema de vida e suas resoluções, seus ideais. É uma preciosidade. É o retrato fiel de uma alma toda voltada para Deus, trabalhada pela graça, sincera e ardentemente desejosa de purificar-se e viver na perfeita intimidade com Deus. Então está aqui. Então isso é importante, é importantíssimo. Como eu falava no vídeo anterior, a África foi então esse berço que foi moldando, purificando, lapidando, que acrisolou a alma do Padre Júlio Maria. Principalmente no que diz respeito à sua devoção a Nossa Senhora. Quem leu Hegelian já vê ali escancarado o seu amor crescendo cada vez mais pela Virgem Maria. Um amor intelectual e um amor prático, concreto. Herdado, é claro, dos ensinamentos e da devoção do cardeal Lévi-Guerrier. Então vamos lá. Eu vou só aqui pontuar algumas partes. Depois, quem quiser ter acesso ao Hegelian, eu posso disponibilizar o PDF. Então está aqui. Primeira parte, 1897. E eu queria primeiramente comentar a estrutura dessa primeira parte. É muito interessante. Então tem aqui JMJ, Jesus, Maria e José. E de início ele coloca regulamento para o inverno. Então ele tinha um regulamento para o inverno e um outro para o verão. E também tinha um regulamento à parte para o domingo. Então ele coloca 4h15 da manhã levantar, depois o desjejum, ou seja, o café da manhã. Trabalho manual, primeiro terço, aula, segundo terço, o exame de consciência,
11 horas da manhã. O almoço, leitura espiritual, o estudo, visita ao Santíssimo, aula, trabalho manual, terceiro terço, leitura espiritual, a ceia, ou a janta, e aqui ele coloca, a cada 15 dias, pelo menos, a direção espiritual. E aos sábados, pela manhã, a confissão. Então, interessante, né? Domingo também tem algumas alterações, como eu disse. E aí tem uma citação em latim, né? Qui regule vivit, Deo vivit. Quem vive da regra, vive de Deus. Depois ele coloca o regulamento para o verão. Antes de continuar, eu queria dizer o seguinte. No primeiro, são 2 capítulos, essa primeira parte. Tem a introdução, eu vou chamar de introdução, que são os regulamentos, a regra em si mesma, porque tem o regulamento, né, dos horários, depois ele fala de um regulamento particular. São 2 capítulos. O primeiro capítulo ele vai falar dos meios práticos, levantar, refeições, o trabalho, só porque eu quero adiantar, para não esquecer. Eu reconheço, né, eu vou opinar aqui, que o primeiro capítulo a gente vê praticamente a ascese, a ascética. E no segundo capítulo, quando ele vai tratar da oração, vai falar da oração mental, etc., eu chamo isso de mística. Então, a ascética e a mística. Iremos ver como ele tinha isso em mente, como ele sabia, ele estudou muito bem a espiritualidade clássica. Então, o que é o regulamento particular? Tem os regulamentos de horário, como eu disse, e tem um regulamento particular, ou o que ele chama de diretório. O norte aqui da coisa, a finalidade, o ideal. Ele diz, servindo para me reanimar e me estimular na prática da virtude em caso de relaxamento ou de tibieza, ou seja, preguiça espiritual, e para me guiar na prática da vida de união com Maria, Mãe de Deus. Ele vai dedicar a Nossa Senhora, a Virgem Imaculada, a Rainha do Universo, a Virgem Mãe de Deus, Maria Doce e Terna Soberana. E também dedica a São João Evangelista, o apóstolo da caridade e patrono das almas interiores. Então, na primeira sentença do Padre Júlio, no Regleman, ele está dizendo, a forma da alma dele é a Virgem Maria. É quem vai ajudá-lo em todos os sentidos, ao progresso na vida, no estímulo e no progresso da prática das virtudes. É a primeira frase que ele coloca, para reanimá-lo e estimulá-lo na prática da virtude. Por quê? Porque o Padre Júlio sabe que para ser santo tem que o quê? Viver as virtudes cristãs. Inclusive, depois, mais tarde, ele vai dizer, ele vai explicar o que é justamente um santo. E a primeira coisa que ele coloca na sua explicação é o quê? Justamente as virtudes. Então, no livro O Cristo, o Papa e a Igreja, nessa edição que eu tenho aqui, na página 88, ele, falando aqui sobre os papas canonizados, ele, como um bom tomista, ele vai definir as coisas. Está falando sobre os papas santos, e ele se pergunta, o que é um santo? É um católico que durante sua vida praticou de modo heróico
as virtudes cristãs. Então, quando a gente olha para o Heglemann, a gente vai ler o Heglemann e comentamos e falamos e afirmamos que é a alma do Padre Júlio Maria, aqui está a sua vida ascética e mística. Por quê? Porque ele montou isso aqui, claro, de acordo com a experiência da tradição cristã da igreja, dos místicos, dos doutores, dos teólogos, dos mestres da vida espiritual. Ele montou tudo isso aqui para ajudá-lo, como ele diz, estimulá-lo, reanimá-lo a praticar as virtudes cristãs. É um homem como outro qualquer, porém, em sua vida, 3 elementos devem ficar ilibados, intactos, invioláveis: a retidão de doutrina, a retidão da vida, a doutrina, a fé, o dogma, a retidão de vida, a moral, e o heroísmo na prática das virtudes. Está aqui. Então, o que ele colocou aqui, depois ele vai explicar ao longo aí da sua vida, nos livros, publicações e ensinamentos. Compreendem? Então, essa é a primeira coisa. Mas como ele vai viver tudo isso? Em união com Maria, Mãe de Deus. Reparem essa palavra. Nós não vamos fazer estudo do Heglemann, até que podemos em outro momento, mas é porque eu quero, como eu já disse, fazer esses links, né? Montar essa teia, o quebra-cabeça. E por exemplo, a prática das virtudes em união com Maria, Mãe de Deus. Isso ele leva para a vida. Isso ele não viveu só na África. Isso ele foi reanimando, se estimulando, no fundo progredindo. Tanto é que tem um livro do Padre Júlio sobre essa questão de união com Nossa Senhora e o progresso na santidade, nas virtudes, onde ele explica justamente isso, que está no Heglemann. Ele está dizendo, olha, o livro é Princípios da Vida de Intimidade com Maria Santíssima. E aqui ele vai explicar essa coisa de união com Nossa Senhora. Isso é um fato, isso acontece, isso é verdade, gente. Isso santifica. E lá, já no final do livro, nessa edição que eu tenho, por exemplo, já na página 267, nós estamos aqui no capítulo 36, ele está falando do quê? Da prática da vida de intimidade com Nossa Senhora. Ele fala da consagração, da devoção, da meditação. E, aqui nos últimos pontos, ele vai separando, ele fala princípios. Então, a prática da vida de intimidade. Então, ele coloca os princípios e, no 4º princípio, a vida de intimidade deve resolver-se em imitação, o que constitui seu alimento e fim. Aqui essa questão de imitação vem de Santo Agostinho, que é a verdadeira devoção, é a imitação. E só para resumir a coisa, ele diz, olha, como é que se vive em união com Nossa Senhora? Então ele diz, tendo o hábito de pensar em Maria, de se unir a ela a fim de imitá-la nas diversas ações do dia. Gente, esta frase, ela está contida no Heglemann. O Padre Júlio viveu de fato isso aqui. Ele viveu, ele aprendeu, experimentou, viveu lá verdadeiramente, escreveu e depois falou assim, olha, funciona. Então, por que eu estou lendo essa frase? Porque nós iremos encontrar isso aqui lá no Heglemann. Iremos encontrar o hábito que ele tinha de pensar em Nossa Senhora, trabalhar memória, imaginação, inteligência, de se unir a ela em atos de amor, a fim de imitá-la
as suas virtudes nas diversas ações do dia. Diversas ações do dia. Então, é como que uma procissão, uma ladainha, né? Aqui no Regleman, de frases e mais frases, onde o Padre Júlio coloca exatamente como é que ele vivia o seu dia a dia, suas ações diárias, né? Unido a Nossa Senhora, imitando ela, suas virtudes. Então, vamos ver como que isso funcionou. E ele coloca nesse regulamento particular, aqui ainda na introdução, AMDG, que é a sigla que está aqui, que significa Ad Maiorem Dei Gloriam. É uma expressão famosa, né, que foi extremamente utilizada. Claro, já é algo de São Paulo, da Sagrada Escritura, mas foi bem difundida essa frase por Santo Inácio de Loyola, Companhia de Jesus, para a maior glória de Deus. Então vamos lá. Vejam só. Então, o capítulo 1, a ascética, a ascese. O capítulo 1 ele tem 9 pontos. O levantar, as refeições, o trabalho manual, o estudo, lazeres permitidos, relacionamento com o próximo. E quem é esse próximo? Aí ele coloca superiores, confrades, estrangeiros, irmãs e crianças. Depois, o 7º ponto, obras de caridade. São 2 principais, nós iremos ver. E número 8, viagens e saídas. E por último, o deitar. Então, passando rapidamente aqui, neste capítulo 1, neste primeiro capítulo, não dá para, obviamente, ler tudo, mas é belíssimo. A gente vê, de fato, a alma de um homem que queria se esforçar, claro, com a graça de Deus, mas se esforçar sinceramente para amar a Deus, para a maior glória de Deus, para mostrar que, de fato, o que São Paulo diz aos Coríntios, São Paulo compara lá, né, a corrida dos atletas no estádio, que corre atrás, né, persegue a coroa corruptível. Nós, cristãos, corremos e fazemos todo esse esforço, né, maltratando o nosso corpo, no bom sentido, em busca da coroa imperecível, a coroa da glória, a vida eterna. É o Padre Júlio, é isso aqui. O Padre Júlio viveu isso, melhor dizendo. O levantar, acordando, meu primeiro pensamento será para Jesus e Maria. Em seguida, beijarei piedosamente meu crucifixo e os pés de Maria, cuja imagem ficará sempre perto de minha cama, e recitarei logo depois 3 aves, com a oração: ó Maria, ó minha mãe. E praticamente, né, vejam bem, durante todo o tempo eu me conservarei sob o doce olhar de Maria. Lembra lá do hábito, do livro? O hábito de pensar em Nossa Senhora. Então, praticamente, quase todas as frases ele menciona, ele coloca uma prática de piedade, de união e devoção para com Nossa Senhora. As refeições, farei minhas refeições em união com Maria e me representarei estar ao lado desta terna mãe que me observa em todas as minhas ações. Aos sábados me privarei da sobremesa em honra de Maria. O trabalho manual, trabalharei e farei tudo sob o doce olhar de Maria, conservando-me constantemente na sua santa presença, o exercício da presença de Deus e da Virgem Maria. Servir-me-ei para este fim de alguns estratagemas a fim de me advertir em caso de distração. É impressionante. Nunca
sairei de meu quarto e nele entrarei sem beijar, ou pelo menos saudar a Maria. Estudo. Terei sempre sobre a minha mesa de estudo uma estátua ou imagem de Maria. Não começarei jamais nenhum estudo sem recitar aos pés de minha mãe uma Ave Maria e lhe pedir as luzes. Meu estudo favorito será Maria. É muito interessante porque essa devoção, essa união com Nossa Senhora cresceu até o fim da vida do Padre Júlio. Nós iremos ver isso. As últimas palavras do Padre Júlio foram dirigidas a Nossa Senhora. É bonito de ver, é consolador de ver como que a providência divina foi guiando a vida do Padre Júlio Maria por Maria. Meu estudo favorito será Maria. Para este fim, terei sempre à minha disposição os melhores autores que me ajudarão a conhecê-la sempre mais. Ele cita as obras, tem aqui Santo Afonso, claro, São Luís Maria Grignon de Montfort, e assim vai. Lazeres permitidos. No recreio esforçar-me-ei, como em toda parte, por não me esquecer da presença de Maria. Relacionamento com o próximo. Ele fala aqui de modo geral com superiores, com frades, estrangeiros, irmãs e crianças. Aí traz uma série de comportamentos, de práticas. Depois, as obras de caridade, aulas e os doentes. De vez em quando, oferecendo-se uma oportunidade, eu lhes falarei do bom Deus, de sua Santa Mãe e, sobretudo, dos deveres da lei natural. Nas aulas, serei atencioso e bondoso para com os alunos, a fim de cativá-los e os fazer amar nossa santa religião. Viagens e saídas. Em viagem, imaginarei a visita de Maria a Isabel e me esforçarei por imitar a sua grande modéstia. O deitar. Ele coloca 3 pontos. Os 3 ele fala de Nossa Senhora. À noite, antes de deitar-me, ajoelhar-me-ei aos pés da cama e recitarei por 3 vezes a Ave Maria com a prece Ó Maria. Pedirei em seguida a sua bênção maternal e me deitarei sempre unido a Maria, como uma criança entre os braços de sua mãe. Durante a noite, acordando, elevarei imediatamente meu coração a Deus pelas mãos puríssimas de minha doce mãe. Então tá aí. Desde o momento em que ele vai levantar até o momento de deitar. Esse é o primeiro capítulo. É o esforço, a ascese, a mortificação. Quando ele fala aqui, por exemplo, do relacionamento com o próximo, ele trata a questão dos olhares. Nunca me meterei nos assuntos dos outros. Tem uma parte interessante que ele fala dos olhares. Então, veja que é um homem que está profundamente ali se penitenciando. Muito bem. A questão dos olhares, sobretudo com relação ao sexo oposto, às mulheres. Pois bem, agora, assim, por exemplo, falando aos estrangeiros, eu farei de uma maneira amável e modesta. Se forem pessoas de outro sexo, falo-ei em poucas palavras e com grande reserva. E se as boas maneiras não exigirem absolutamente, conservarei os olhos baixos. Agora o capítulo 2.
São 4 partes. A primeira parte, que é ato de doação. A segunda parte, a oração da manhã. A terceira parte, a oração em si, que é a meditação que ele coloca. Depois, a quarta e última parte, o corpo da meditação. Aqui na primeira parte ele diz, são os meios e práticas para bem empregar os meios de perfeição. Perfeição cristã. Quando eu leio essas 4 partes do capítulo 2, principalmente quando ele vai falar aqui da oração de meditação e do corpo da oração, o esquema, o método, não tem como recordar aqui de um autor do século passado também. Se não me falha a memória, ele morreu na década de 60. E ali ele está falando dos meios, para alcançar a perfeição cristã. E tenho aqui esta edição, Teologia da Perfeição Cristã, do padre e frei Antônio Roio Marim. Tem esse tratado dele, tem outros tratados, obviamente, que ficaram bastante conhecidos recentemente. O padre Juan Arinteiro, na Evolução Mística, tem o padre também Tanqueray, Adolfo Tanqueray, com o seu compêndio de ascética e mística. Mas aqui, por que eu estou citando o tratado Roio Marim? Porque ele coloca, quando ele vai falar da oração mental, ele coloca justamente alguns esquemas de mestres da vida espiritual. Então, ele fala do método de São Sulpício, de São João Batista de La Salle, e ele coloca também o método de Santo Afonso Maria de Ligório. E o esquema, o corpo da meditação, que a gente encontra nesses autores, é praticamente o mesmo e idêntico ao que o Padre Júlio coloca no Reglimann. Então, por exemplo, aqui no método de Santo Afonso, ele divide a oração mental em 3 partes. Cada parte é subdividida, mas tem lá a preparação, o corpo da meditação e a conclusão. O método de São Sulpício: preparação, corpo da oração, conclusão. Então está aqui. São os mestres da vida espiritual ensinando a rezar. Porque o Roio Marim coloca 9 graus de oração. A oração vocal, oração de meditação, oração afetiva, oração de simplicidade, e assim vai. E o Padre Júlio Maria, ele, como foi muito bem formado, percebe-se isso não somente nos livros, mas aqui também no Reglimann, e ele dá uma atenção específica à oração mental, que é, de certa forma, a mais importante, porque ela perpassa todos os outros graus de oração, a oração de meditação. Então, na primeira parte, ele fala do ato de doação, desde o momento ali de levantar-se, tudo em Maria, por Maria, com Maria, para Maria, a fim de o fazer mais perfeitamente em Jesus, por Jesus, com Jesus, para Jesus. Ele fala da oração da manhã, tem toda uma preparação. Aí ele chega na definição de oração, não necessariamente na definição, mas aqui ele está falando da oração como o centro da sua vida. Ele diz, a oração será o centro da minha vida. Ainda por nenhum pretexto abandonarei este santo exercício. Isso aqui é muito teresiano. A Santa Teresa fala, quando ela vai explicar sobre a oração, ela diz, ainda que o mundo venha abaixo, mas não deixem este santo exercício que é a oração. E ele começa a tratar da oração de meditação. E ele fala do método de Santo Inácio. Preparação remota, preparação próxima. Aqui ele não coloca a preparação imediata.
mas tem também no manual do Tanqueray, ele fala de 3 preparações. Então, preparação remota, a mortificação dos sentidos, a vivência que a pessoa tem no dia anterior, o recolhimento habitual, humildade profunda. Isso está no manual do Padre Tanqueray. Esses 3 pontos: mortificação dos sentidos, recolhimento habitual e humildade profunda. A preparação próxima é a leitura de um texto que se vai meditar no dia seguinte. Deve-se fazer essa leitura antes, na noite anterior, já deitar com aquele texto, já ir pensando, né, naquela matéria a se meditar, aquela verdade, né, espiritual, religiosa. E ele fala, e são exatamente 3 partes, né? Preparação remota, segundo, preparação próxima, terceiro, começo da meditação. Aí ele fala do começo da meditação, quem sou eu, o que vou fazer, tudo isso está preparando ainda para rezar, não é oração, é uma preparação. E ele coloca a oração preparatória. Adoração, contrição, oferecimento e pedido. Isso tudo é, né, o modo de preparar para bem rezar, tanto ambiente externo e interno. Adorar a Deus, fazer um ato de fé na presença de Deus, pedir perdão, oferecer a Ele, pedir luzes do Espírito Santo. E aí vem a meditação em si. E ele coloca, ele aprendeu bem a rezar. Inclusive, uma pessoa quando é santa, isso significa que ela rezou, e rezou muito. Mas nós vamos aprofundar nessa questão da vida espiritual de oração do Padre Júlio. Iremos entender no decorrer dessa série esse progresso nas virtudes, na vida de oração do Padre Júlio. Então, ele coloca o corpo da meditação, né? Examinar o entendimento, a inteligência. Porque a meditação é o quê? É trabalhar a inteligência e vontade. Meditar, dialogar, conversar com Deus, para brotar os afetos e para que os afetos convidem ali a vontade para abraçar aquilo, para amar. E depois vem os propósitos, etc. E ele vai falar do entendimento, da vontade e conclusão. 3 partes: entendimento, né, a preparação, né, que tenho a considerar neste tema. Segunda parte, o corpo da meditação em si, produzir afetos, né, realizar algo na prática, que virtude eu preciso trabalhar, que vício eu preciso combater. E a conclusão, né, se faz uma revisão, como fiz a meditação. Ele fala do ramalhete espiritual, que é ter ali uma espécie de uma frase, né, tirar um conceito, uma frase, uma verdade ali, uma sentença, para levar para o dia. Então tá aí. Depois ele vai falar da oração afetiva, que é o 3º grau de oração, e assim sucessivamente. E tudo unido a Nossa Senhora. É belíssimo. Depois aqui da questão da oração, ele vai aprofundar o que é a oração contemplativa. Ele vai escrever um livro depois, A Contemplação Sobrenatural, nós vamos chegar lá. E por último, ele fala de mais algumas práticas de mortificação. Ele coloca 16 práticas, tá certo? E aí termina esta primeira parte do Regliman. O Dom Antônio, na biografia, ele até chega a colocar alguns trechos, algumas partes. Ele cita algumas mortificações do Padre Júlio, ele cita várias coisas do Regliman, a partir da página 79 da biografia. Mas eu não quis ficar aqui na biografia, porque tendo o Regliman é melhor, né, ir ali no original mesmo. Mas não só por isso, porque eu quis mostrar essa estrutura lógica, ordenada, como é próprio, né, do sábio ordenar, para mostrar para vocês
como que o Padre Júlio Maria fez o seu regulamento de vida espiritual. Pois bem, então fica aí o reglamento. Durante, então, ali 1897, 98, 99, o Padre Júlio foi vivendo tudo isso, se mortificando, progredindo, trabalhando, fazendo suas missões, dando aula, até que, né, começou a surgir uma inquietude, né, interior. E o que se trata essa inquietude? Bom, vocês também, vamos aqui recordar, vocês se recordam que o Padre Júlio, em determinado momento, ele quis ir para Cartucha. E aí o Padre Superior disse para ele, olha, reze, deu 3 passos para ele, reze, reflita, meditar e dê tempo. E com esses 3 passos o Padre Júlio viu que não era vontade de Deus, né, ir para Cartucha. Então, os anos foram ali passando. Quando chega, então, o ano de 1900, mais especificamente o ano de 1901, o Padre Júlio começa a ter um processo, né, mais ali amadurecido, vocacionalmente falando. Então ele percebe, intui que Deus, na verdade, o chamava para a vida sacerdotal. E ele, como vamos recordar aqui também, sempre sincero, muito aberto, obediente aos superiores, ele, né, manifestou isso ao superior da congregação e começou a pensar seriamente mesmo na questão do sacerdócio. Só que aí vinha, né, o problema. A congregação dos padres brancos não ordenava sacerdotes, né? E o Padre Júlio Maria, em 1901, ele já estava com 23 anos. Naquela época se ordenava um padre com 24, com a dispensa do Papa, mas normalmente o padre se ordenava com 25 anos. Ele já estava com 23 anos. Então ele manifestou isso ao superior, né, em 1901, e este ano, né, será um ano de grandes lutas. Lutas aqui, principalmente, 99% lutas internas. Por quê? O que acontece? Ele, então, querendo ali se entregar na vida sacerdotal, número 1. Número 2, a congregação não ordena padres. Número 3, a idade já está avançada. Número 4, o superior não viu aquilo, pelo menos a princípio, com bons olhos. Vamos citar isso. E o que acontece? Acontece que o Padre Júlio Maria, neste mesmo ano, ele teve, né, ele contraiu, ele teve febre, ou febres, né, vários momentos ali ele teve febres maligna. E qual foi a intuição que ele teve? Foi a seguinte: chegou num estado tão crítico de saúde que ele resolveu fazer um voto a Nossa Senhora. E o voto, né, qual foi o voto que ele fez? O voto foi o seguinte: olha, se Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, me curar, este vai ser o sinal de que, de fato, minha vocação é o sacerdócio. Então, na página 89, a partir da página 89, o Dom Antônio começa aliás, a partir da página 88, né, está aqui. Então, aconteceu que, estando um dia prostrado de cama, ardendo em febre e sem obter alívio com as poções e mesinhas que usava,
pediu a Nossa Senhora que o curasse. A esse fim se determinou por voto a entrar num seminário e ordenar-se sacerdote, se esta fosse a vontade de Deus. Eu falei das lutas interiores porque depois vai começar a acontecer uma série de, aspas, conflitos com o superior, né? Que ele vai começar a quase que duvidar, né, se de fato era vontade de Deus o sacerdócio, porque ele ficará curado, né? Ele disse: se ficar curado, empregarei o resto da minha vida ao serviço dos altares. Lembra o que a mãe dele pediu? Você vai estudar, ser padre e fazer como cura, celebrar missas, estar nos altares. Então, dedicarei a minha vida ao serviço dos altares e à extensão do culto de Nossa Senhora. Esse foi o juramento, o voto dele. Então, a confiança que ele colocou na Virgem Santíssima foi ilimitada. Acabamos de ver aqui no Regliman o seu amor, a sua devoção, a sua entrega à Nossa Senhora. E naquele dia, ou melhor, naquela noite, né, ardendo ali em febre, deitou, foi dormir, e aqui narra, né, eu vou citar aqui o padre Demeval. Aqui. Então, após uma solenez, após uma noite, né, madorna, ele coloca aqui, né, uma madorna, acordou, após ali a noite, a madrugada, enfim, sonolência, sentindo-se interiormente curado, viu nesse fato miraculoso a manifestação clara da vontade divina. É o que ele havia pedido. O sinal está aí. Então, a intervenção de Nossa Senhora, mais uma vez, aí a presença de Nossa Senhora na vida do Padre Júlio. Então ele é curado. Problema. Depois dessa cura, ele viu, então, ele recebeu isso como sinal de Deus, e ele começa, como vai dizer o Dom Antônio, ele começa, o primeiro passo dele é o quê? Claro, a pensar, investigar conventos, congregações que possivelmente possam ali, ou pelo menos uma congregação, alguém possa acolhê-lo, para ordená-lo. O primeiro passo é esse. E o segundo passo, ele começou a estudar o latim. Quando ele começou a estudar o latim, o superior, aí que entra a questão de que o superior não viu isso com bons olhos. O superior percebeu que de fato ele estava decidido a seguir uma vida sacerdotal. Então, nas horas vagas que o Padre Júlio tinha, nas poucas horas vagas, nos poucos momentos, ele ia atrás dos livros de gramática latina, estudar o latim. É claro, você vai ser padre, a missa, toda em latim, aquela coisa toda, o rito, então aprendeu latim. Essa dedicação aos estudos desgostou ao provincial. Então, daí a remoção do irmão Optato Maria, ele foi transferido para Medina, só porque ele começou a estudar o latim e vasculhar, pesquisar congregações para acolhê-lo. E o provincial, vamos mudar esse rapaz aqui. Foram-lhe impostos trabalhos e o afastamento dos livros. Então ele escreveu ao provincial, aqui em 1900, a data. Chegando a Medina, pus de lado todos os meus livros de estudo, fazendo empenho de nada saber. A obediência novamente, sinceridade.
e com a ajuda de Deus tornar-me o que se pode esperar de um irmão. Em breve, porém, engodou-se de novo, né, com a sedução dos estudos. Enveredou-se para esse lado de novo. Admoestado e removido para um outro local, Irriu Ali, né? Não sei se a pronúncia é essa, mas escreveu outra vez ao provincial: levei meus livros de estudo ao reverendíssimo padre X, ele não cita, a fim de que a tentação de estudar latim não me surpreenda mais. Pois que, visto como Deus quer que eu permaneça ainda, desejo fazer tudo o que depender de mim, por apanhar gosto por minha vocação de irmão, e conto com vossa bondade, reverendíssimo Padre, para que me levanteis deste naufrágio de prevenções e de ideias. Diz Dom Antônio, esse aqui foi a carta que o Padre Júlio mandou, mas diz Dom Antônio, esses e outros tópicos de carta dão a entender as lutas íntimas que se travaram em sua alma. Né? Por quê? Ele queria ser padre, estava discernindo cada vez mais isso. Depois, o negócio vai aprofundar ainda mais, porque ele vai receber a cura, né? E foi atrás de algum instituto, de alguma congregação, de algum seminário. Né? Aqui, o Dom Antônio narra um episódio que o Padre Júlio foi, né, conhecer um determinado instituto, só que o Padre Júlio ficou, assim, decepcionado. Ele chegou lá, teve que esperar várias horas numa sala, e o instituto, um prédio, né, aqui ele diz, né, o Padre Júlio diz, parecia um palácio. E ele, né, coloca, né, ele narra dizendo, olha, eu vim para a África, eu deixei tudo, a Europa, a família, os estudos, né, para ser pobre, para ser mártir, para ter privações, para ser pobre como Nosso Senhor em Nazaré, como em Belém, como em Nazaré, como a vida toda de Nosso Senhor. E ele olhando para aquele palácio, e aí o superior, né, chegou, conversou com ele, o Padre Júlio já estava desanimado, porque ele começou a olhar os detalhes, as pinturas, os objetos, os ornamentos, e ele começou, e viu uma inscrição, né, que estava lá em latim, e ele que estava estudando latim, ele entendeu aquela inscrição, Beati Pauperes, bem-aventurado os pobres, bem-aventurados os pobres. Eu não ignorava muito o latim, diz ele. Compreendia que aquelas palavras proclamavam bem-aventurados os pobres, e aquele dístico me parecia uma contradição com a quase magnificência da sala. E quando ele chegou na sala de jantar, ele ficou um pouco animado, porque viu lá que era um espaço mais simples, pobre, mas aí o superior disse para ele, não, isso aqui nós iremos com o tempo arrumar, isso aqui vai ficar uma sala espaçosa e rica. Aí foi a gota d'água. Ele deixou aquilo para lá e falou, outra hora a gente conversa, enfim. Desanimou daquilo, né? Então, estava aí a luta dele, sendo mandado para lá, para cá, proibido de ter acesso aos livros que ele estava estudando, latim, a gramática, a questão do rito. Apresentou tudo isso, continuou apresentando tudo isso, tanto ao superior, né, ao provincial, ao superior, ao diretor espiritual e a um tal de Padre Beldet, né, o Padre Demeval, que cita, né, este episódio na página 36, né, Padre Júlio, aqui já no decorrer do ano de 1901, põe-se então a estudar latim, abria sempre a alma ao Padre Beldet, seu provincial, ou seja, seu superior,
e ao diretor espiritual, a fim de evitar toda ilusão, como ele mesmo escreveu mais tarde. Então, está aí esta questão das lutas íntimas, internas, né, do nosso irmão Epitato Maria. Pois bem, então toda essa confusão, né, toda essa luta do Padre Júlio interior, e agora? Vai para lá, vem para cá, é proibido disso, daquilo, foi a um instituto, viu contradição, recebeu a cura, mas e aí? É vontade ou não é vontade de Deus? Até que ele tomou conhecimento de um tal de Padre João Batista Berthier. Ele ouviu falar da congregação do Padre Berthier, o padre de La Salette, de Nossa Senhora, o missionário de La Salette, e prontamente escreveu, né, começou a trocar cartas com o Padre Berthier, sempre, né, mostrando aos seus superiores, diretor espiritual e companhia limitada, essas correspondências que ele trocava. Então, tendo ele tomado conhecimento da obra do Padre Berthier, tem um trecho de uma carta, na página 30, o Padre Demerval colocou aqui, na página 30, a carta ela data do dia 13, ele estava em Irio Ali, onde ele foi proibido de vez de ter acesso aos livros em latim. No dia 13 de outubro de 1901, ele escreve ao Padre Berthier. Aqui tem um trecho, na verdade é um trecho, né? Com a idade de 15 anos, então certamente aqui ele está descrevendo sua trajetória vocacional, toda a sua história, né? Resumidamente. Com a idade de 15 anos, fui para a escola normal de Tours, lembram? Na adolescência, norte da Bélgica, onde fiz 2 anos de preparação para o diploma. No momento que ia recebê-lo e que me tornaria o arrimo de minha mãe, deixei tudo. Por conta lá das revistas, do velho e santo bispo e daquele padre que ele ajudou a rezar a missa. Rompi com o meu futuro temporal e com a esperança de minha família para me sacrificar à glória do Divino Mestre. Então, está aí, né, a correspondência, a carta que ele trocou com o Padre Berthier. Aqui também, deixa eu ver aqui, coloquei na página 92, sim, eu anotei ali página 92, por quê? O Padre Júlio Maria, ele escreveu no dia 2 de outubro a carta ao Padre Berthier, dia 13 de outubro de 1901. Mas dias antes, no dia 2 de outubro de 1901, o irmão Epitato Maria escrevia ao superior provincial: acabo de receber uma carta do reverendíssimo Padre Berthier. Então, certamente, foi no mês de setembro, muito provavelmente, do reverendíssimo Padre Berthier de Grave, na Holanda, na qual ele me diz que poderei ser recebido naquela casa. Lembro que o Papa Leão XIII pediu, em 1894, ao Padre Berthier para fundar uma congregação de missionários para receber vocações tardias e serem ordenados, e fundou no ano seguinte, 1895. Espero que será o fim de minha pobre luta. Queira Vossa Reverendíssima escrever-lhe que me retiro com o consentimento de meus superiores e que não sou nem expulso, nem obrigado a ir embora por qualquer causa. Então,
2 de outubro de 1901. No próximo vídeo, nós iremos falar da sua chegada, então do seu retorno à casa de seus pais, a dona Sidônia, e o padrasto, o Charles Calens. Então ele irá deixar definitivamente a África. Então, vamos aqui encerrar com a sua partida, né? Ele deixou a África no dia 16 de dezembro. Vejam que as cartas elas datam do mês de outubro de 1901. No mesmo ano, 16 de dezembro, praticamente quase 2 meses depois, de 1901, ele deixará a África para ter ali um novo contato breve com a família e ir definitivamente para se encontrar com aquele que será certamente o seu grande mestre na filosofia, na teologia, na devoção a Nossa Senhora, no exemplo de missionário, o padre João Batista Berthier. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.